Para apresentar a próxima atividade, chamo ao palco Fábio Ceni, coordenador de pesquisas do CETIC-BR, que é o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação do NIC-BR. Bom, gente, bom dia. Obrigado pela presença de todos e todas. Eu tenho a honrosa tarefa de apresentar aqui a Sônia Livingston, que vai participar do nosso evento de hoje. A Sônia é professora titular de Psicologia Social do Departamento de Mídia e Comunicação da London School of Economics e Political Science. E a Sônia já atuou como professora visitante em diversas universidades, na Universidade de Bergen, Copenhague, Harvard, Illinois, Milão. Então, tem uma trajetória muito rica nessa área, autora de mais de 20 livros e que são referência nessa área, especialmente de infância, proteção e questões de comunicação. Também dizer que a Sônia recebeu o título de doutora honoris causa da Universidade de Montreal, da Universidade de Panthéon-Assas, Paris II, da Erasmus University of Rotterdam, e ela atua no Conselho Consultivo da UK Council for Child Internet Safety, foi premiada com o título de oficial da Ordem do Império Britânico e também, em 2004, por serviços para crianças e segurança da internet. Mas, mais que tudo, acho que a Sônia é uma pessoa que tem uma generosidade muito grande, que tem trabalhado em conjunto com o CETIC, pelo menos desde 2009, acho, 11, no sentido de compartilhar os esforços de investigação que foram criados na Europa em torno da pesquisa primeiro Kids Online, e que agora tem se convertido num projeto muito mais amplo, junto com o Unicef, que inclusive a Sônia vai apresentar nesse momento, que é o Global Kids Online, né, que é a possibilidade da gente ter um referencial metodológico que não seja aplicável somente aos países da Europa, mas para os países em desenvolvimento. Então, a gente tem orgulho de, no Brasil, ser o primeiro país que adaptou essa pesquisa para um contexto fora da Europa, e essa trajetória tem tudo a ver com o que a gente tem construído no CETIC ao longo desses últimos anos, ou seja, que é produzir estatísticas relevantes e rigorosas, mas, ao mesmo tempo, que esteja articulado com as políticas públicas que cada país está desenvolvendo, e acho que a gente vai ter a oportunidade de discutir isso hoje. Então, convido a Sônia para fazer a primeira apresentação dela, focada no projeto Global Kids Online. Thank you so much. Muito obrigada por virem hoje. Muito obrigada aos meus colegas do CETIC por me convidar para estar aqui. É uma grande honra. E eu estou feliz de falar sobre vocês, acho que 2 vezes hoje. Primeiro, eu vou focar na primeira parte do meu título aqui, as crianças online globalmente, e eu vou discutir como eu espero que o projeto gere evidências e também possa informar os esforços nos direitos das crianças na era digital. Então, hoje de manhã eu vou focar mais em evidência, identificar como as crianças estão usando a internet globalmente, e à tarde eu vou focar mais nas regulamentações e algumas das políticas em prática. As crianças, o Global Kids Online. Eu acho que eu dei o nome desse projeto em um momento extremo de egomaníaca, porque é um desafio ridículo. O grupo que você tem de pesquisa e os profissionais envolvidos é uma ambição assustadora. Então, eu espero que vocês tentem abraçar a pesquisa no mundo todo, mas também eu tenho uma questão, uma simpatia com as práticas. Então, eu comecei com algumas das evidências
E há um número crescente de relatórios nos últimos anos, tentando entender como as crianças estão entrando online, para o bem ou para o mal, e em diferentes países e contextos globalmente. Desculpe se eu não incluí todas as pesquisas que vocês conheçam. Isso é apenas uma foto, uma imagem de algumas. Nós começamos uma colaboração que eu vou descrever em alguns momentos. Nós começamos vendo revisões que tinham muitas falas, muita ansiedade, muitas especulações sobre como as crianças usam a internet no mundo todo. E não muita evidência. E eu também acho que o desafio não é tanto como a evidência pode ser boa, mas como ela pode ser usada nas políticas e nas práticas. Isso é algumas coisas que nós sabemos. Eu quero reconhecer a Unicef, que guiou e construiu algumas dos estudos e de pesquisas, principalmente em países de renda baixa. Então, vendo EUKids Online, o projeto, como já foi dito, ele foi focado na situação europeia. E eu acho que para todas nós, trabalhando em diferentes contextos, o esforço é tentar entender o que é comum quando as crianças acessam a internet e o que nós precisamos entender, o contexto das particularidades, diferenças de entendimento e também o contexto de diferentes políticas. Eu coloquei um arranjo de diferentes tipos de estudos feitos. Dentro disso, eu gostaria de mostrar o projeto Global Kids Online. Esse foi uma colaboração entre o escritório de pesquisa da Unicef, em Florence, eu, na London School of Economics, e o EUKids Online, a iniciativa que nós tivemos, que talvez vocês já tenham ouvido nos últimos anos. Com o perigo e os riscos que as crianças encontram na internet. Então, nós nos reunimos, nos juntamos, não para abraçar todas as pesquisas, porque há muitos estudos, mas tentar construir uma janela de comparação, uma moldura de comparação. Então, da mesma forma, o que acontece em diferentes países. E para essa perspectiva de comparação, nós construímos essa parte de pesquisa através de um kit de ferramentas. Isso é uma questão de parceria, essa abordagem. Nós estamos crescendo, ele tenta ser inclusivo, esse projeto. E não é sentar lá pesquisando apenas aquele local do globo, mas onde nós podemos construir algo que nós conhecemos em partes diferentes do mundo e que tipo de parceria pode ser construída que vai criar uma plataforma que pode reunir os diferentes estudos e também levar essas pesquisas para os diferentes contextos políticos que possam ser úteis. Então, nós enfatizamos a extensão da rede de trabalho, o modelo de parceria. As diferenças são diversas digitalmente no mundo todo. Como eu disse na última parte, a evidência parece ser crucial. Ninguém quer uma política que não seja baseada em evidência, mas como gerar essa evidência é um desafio. E para isso, o financiamento da Unicef foi incrivelmente importante. A rede, claro que a maioria do mundo não está coberto por isso. Nós temos um plano ambicioso. Então, são os primeiros. Eu vou falar um pouco sobre isso agora. Eu coloquei algumas cópias na mesa lá fora, mas você pode baixar do site www.globalkidsonline.net. Nós temos tudo lá. Então, nós começamos como uma rede em duas formas simultâneas. Primeiro, nós começamos com os locais que nós já sabíamos que a pesquisa estava em andamento, e isso para mim e alguns colegas na Europa,
o EUKIDS Online, também de colegas aqui, em outros países, na América Latina, do projeto das crianças online na América Latina. Aí a gente tem Europa, América Latina, então a gente pode ter algo mais global, mas foi onde foi crucial a parceria com a Unicef, porque nós estamos desenvolvendo é tentar chegar às universidades com os escritórios do Unicef em diferentes partes do mundo e gerar pesquisa que possa ser relacionada à prática. Nós temos dinheiro para 4 estudos pilotos: Argentina, África do Sul, Filipinas e na Sérvia. 4 países, 4 continentes, 4 equipes se reunindo, tentando dizer qual seria a metodologia compartilhada, qual seria a moldura desse estudo. E quando nós reunirmos nossas descobertas numa plataforma similar. Eu sou uma pesquisadora, não uma pessoa da prática. Eu gosto das perguntas, da pesquisa. E a pergunta que nós sempre temos, nós podemos ter mais de 2. Nós estamos tentando pensar a internet e a mídia digital em termos de oportunidades e riscos simultaneamente. E me parece que todos os tipos de problemas surgem quando nós temos pesquisadores, formuladores de políticas e os profissionais que estão fazendo um tipo de pergunta e não outro. Nós vemos em diferentes locais do mundo, se a gente só foca em oportunidade, a gente pode ter um resultado de mais risco para as crianças, porque nós não entendemos como isso se relaciona. Se a gente focar no risco, que é o mais comum, que é a parte preferencial de muitos pesquisadores, nós vamos nos encontrar fechando a internet para as crianças e perdendo as oportunidades para eles. Então, quais são as oportunidades? Quais são os riscos? E como eles se juntam? Quanto mais crianças têm mais acesso e melhor acesso à internet no mundo todo. Então, neste ponto, eu poderia posso colocar um vídeo, eu vou tentar rodar um vídeo. Se não funcionar, nós vamos prosseguir. Nós não estamos online. Não tem problema. É um vídeo de 4 minutos, nós temos no nosso site, é do projeto da África do Sul, e é uma introdução muito boa, te dá uma sensação do contexto, de como as crianças têm acesso à internet, com as especificidades das suas vidas, mas também das partes comuns, como essas crianças são diferentes, as vidas são diferentes, mas como talvez os pais sejam parecidos, são similares ao que eu ouvi aqui no Brasil em algumas coisas, o que eu ouço também em outros países. Então, a questão das diferenças e as partes comuns são as principais questões. Nós temos uma grande rede, nós temos bom suporte, mas também temos financiamento reduzido para a pesquisa. Algumas vezes esse financiamento é limitado. Então, eu vou mostrar a pesquisa piloto, que eu vou dar algumas partes das descobertas antes de convidar vocês para as perguntas. A dúvida foi que nós escolhemos os 4 países, que são de muitas formas diferentes, e nossos colegas na Unicef na Argentina ganharam financiamento para uma pesquisa nacional. Eles já estavam prontos para começar na Sérvia, nas Filipinas, na África do Sul. Na África do Sul, como vocês podem ver, a pesquisa com quase 1.000 crianças é bem substancial. Argentina, na Sérvia e Filipinas, nós estamos falando de uma pesquisa menor, uma escala menor. Então, destacar os diferentes pontos dos estudos que nós tivemos no piloto. O propósito era fazer um teste piloto dessa metodologia compartilhada e ver o que a gente teria de um país comparado com o outro. Se você imaginar vários pesquisadores e profissionais na sala juntos de diferentes países,
Há várias discussões sobre como a pesquisa deve ser conduzida, a idade das crianças que nós vamos pesquisar, que tipo de métodos são apropriados e que tipo de definições de métodos são apropriados. Eu não quero minimizar isso como uma pesquisadora. Eu adoro essas discussões, mas eu vou pular elas agora. Se vocês tiverem perguntas, vocês me avisem. Essencialmente, era um modelo misto. Fazer uma pesquisa, fazer comparação dos resultados, das descobertas, fazer esse trabalho coletivo e ouvir as vozes das crianças. E também, algumas vezes, as vozes dos pais também. Então, como a mídia digital, a era digital, está se tornando importante para as crianças nesses diferentes contextos. Eu não tenho certeza se vocês conseguem ler os slides aí no fundo. Eu vou tentar destacar as partes principais. Eu quero mostrar alguns slides que ilustram algumas das descobertas da pesquisa. Primeiro, nós perguntamos como as crianças acessam a internet, como eles entram online. Em muitos lugares do mundo, eles estão indo para a internet. Então, o smartphone é a primeira forma de entrar online. Na esquerda. Então, acessar a internet pelo desktop, laptop e tablet. E jogos. Eu não sei se a gente consegue ajustar isso. Os países estão embaixo. Eu vou falar para vocês, então. Nós temos Argentina, Sérvia, África do Sul e Filipinas. As crianças acessam de diferentes formas. No início da pesquisa, foi focado nas crianças que acessavam via os computadores desktop, um objeto fixo, e que é fácil para os pais e professores a olhar por cima do ombro e ver o que a criança está fazendo. E é algo compartilhado entre várias pessoas numa sala de aula ou em casa. Como a internet espalha, as crianças têm acesso em países de desenvolvimento. Os dispositivos que a gente tem à mão se tornam mais importantes, têm consequências em como os pais e os professores podem compartilhar a tecnologia, que tipo de acesso pessoal está disponível. A parte móvel tem que ser a primeira forma de pensar no acesso à internet. Muito obrigada. Perfeito. Eu coloquei as oportunidades depois, porque as oportunidades são muito importantes e as pessoas pulam direto para os riscos. Mas não é fácil trabalhar quais oportunidades nós queremos perguntar para as crianças. Que oportunidades nós achamos que nós ouvimos que as crianças estão usando a internet para comunicação ou apenas para surfar na web? A gente tem essa parte comum dessas atividades. Nós queremos focar aqui se eles estavam aprendendo algo novo do acesso à internet, aprendendo informação sobre oportunidade de trabalho ou estudo, procurando informações de saúde, o que é realmente importante. E quantos procuraram por informação de saúde na internet e ver alguma coisa sobre a participação. Se eles participavam em algum site que as pessoas compartilhavam interesses. E, novamente, nós podemos ver em diferentes países a frequência que eles fazem as atividades diferentes. Na Argentina, nós só fizemos as 2 primeiras perguntas. O aprendizado é muito importante, a maioria das crianças estão aprendendo. Na Sérvia, aprendizado, novamente, muito importante. Mas, olhe, 45% eles procuraram informação sobre saúde pelo menos uma vez na semana. África do Sul, 30%, Filipinas, 23%. Bastante crianças procurando informação de saúde online. Isso não é muito falado, mas eu acho que é crucial. Eu gostaria que nós pensássemos o que eles estão descobrindo, quem está fornecendo essa informação de saúde para as crianças quando eles acessam a internet. Eles acham boas informações, informações ruins. Eles estão pensando sobre esse tipo de informação.
Eles estão participando para benefícios de comunidade, benefícios pessoais ou comunidades de ódio? Ou estão participando de uma comunidade que não reconhece os interesses ou necessidades deles? Isso são perguntas ainda a serem descobertas. Habilidades. Isso é o mediador crucial para as crianças terem os benefícios se eles aprendem e evitam o risco de problemas na internet. Mas isso pode ser difícil de perguntar. Se eu perguntasse a você que habilidades você tem na mídia digital, eu acho que todos nós teremos dificuldades para dizer as habilidades e o nível de habilidades e como nós usaríamos isso. Mas, no final, nós decidimos que íamos perguntar às crianças de forma direta e este é um exemplo de pergunta. Nós fizemos uma série de perguntas. E o tipo que eles disseram, aqui uma criança disse, nós crescemos com a internet. A internet sempre esteve aqui, enquanto os adultos pensam, nossa, a internet apareceu. Mas para nós é perfeitamente normal. Então, eu acho que os adultos estão impressionados por esse tipo de declaração das crianças, que eles acham normal, e realmente eles acham. Mas isso não significa que eles saibam tudo sobre como usar a internet. Essa noção de nativo digital se tornou problemática, porque quer dizer que nós podemos deixar as crianças com aquilo e não precisamos fornecer nada para eles. Eu acho que o contrário. A evidência diz que eles estão aprendendo de muitas formas, mas há muitas outras coisas que eles precisam aprender. Aqui nós temos os dados por idade, de 9 a 11, 12 a 14, 15 a 17. A Argentina, como eu disse, nós só fizemos as perguntas para adolescentes. O quanto você acha fácil de checar se uma informação na internet é verdadeira? Nós temos muitos adultos não checam informações online, isso é verdade. Então, as crianças argentinas, 2/3 são confiantes. Na Sérvia também, na África do Sul, não tão confiante. Na Filipinas, metade diriam isso. E como você pode ver, os mais jovens, eles não têm confiança. Os mais jovens, 9 a 11, de 9 a 11 anos, usuários de internet, não todas as crianças, mas aqueles que estão usando a internet, eles não têm certeza de como checar uma informação. Então, novamente, é a questão das políticas. Quem está ensinando a eles? Como decidir a credibilidade da informação? Que tipo de informação eles encontram? Importa se eles acham informação que talvez não seja verdadeira ou que eles não possam discernir sobre ela? A gente tem lá nos 10 principais resultados, eles vão ter as melhores informações ou aquela informação está projetada para outra pessoa? Então, cada gráfico pode ser reunido em parte de questões críticas. As crianças conseguem se manter seguras? Da perspectiva europeia, o que eu ouço muito, que nós vimos nos últimos anos, alguma coisa mudou de começar a pensar que os adultos têm que ser responsáveis de manter as crianças seguras online para um reconhecimento que as crianças têm que ter as habilidades para se manterem seguras. Então, nós temos menos conversas sobre proteção dos adultos e mais questões da resiliência digital das crianças e a sua cidadania. Talvez isso seja um movimento que nós possamos ver em outros países. Em muitos países, os adultos são bem protetores sobre o uso da internet das crianças, mas outros não têm força, ou que as crianças parecem que sabem mais do que eles. Então, os adultos querem proteger, mas se preocupam em não ter poder, ter força para isso. E as crianças vão escapar do que os adultos estão tentando fazer numa espiral negativa. Então, quando perguntamos sobre a segurança digital, o que as crianças podem fazer, novamente, aqui é um exemplo da África do Sul, para as crianças que pedem ajuda aos professores. Então, como os professores vão falar com essa criança? Aqui, nós fizemos uma pergunta muito prática. Então, você sabe mexer nas suas
configurações de privacidade na internet? Para a Argentina, eles têm bastante confiança de fazer isso. Na Sérvia também, na África do Sul menos e nas Filipinas é um pouco menos. As crianças menores de 9 a 11 anos não são tão confiantes em todos esses países. Eu acho que o interessante é verificar que, para todos os usuários de internet, esses adolescentes estão usando programas que precisam dessas configurações de privacidade e não necessariamente alguém está dando conselhos para eles de como fazer isso. E se isso é fácil de gerenciar, não, nem sempre. Então, há alguns desafios nesta área. Então, uma nota com relação às Filipinas. O que nós vemos lá dos nossos países piloto é que eles realmente têm menos oportunidades, menos risco e menos habilidades. E é isso que nós vemos em outros países. Na Argentina, nós podemos ver o contrário. Eles têm mais acesso à internet, mais oportunidades e também, como eu vou mostrar, eles encontram mais riscos, mais habilidades para lidar com os riscos também. Então, vejam agora, aqui você vai ter que é uma correlação positiva. Então, se as crianças ficam mais online, elas têm mais riscos, mas também mais habilidades e o contrário também. Então, na pesquisa, nós queríamos reconhecer o que nós chamamos de oportunidades arriscadas. Então, nós temos algumas perguntas, se as crianças têm oportunidades, se elas encontram riscos, mas em algo no meio diz o que a criança faz online que não é tão fácil de classificar. Então, eles fazem novos contatos online. Para o adulto pode ser um risco, mas para a criança pode ser uma oportunidade. Novos contatos pode ser com pessoas abusivas ou novos amigos para compartilhar ideias. Então, em geral, nós perguntamos às crianças se eles têm novos contatos ou se eles obtêm novas informações e nós realmente não sabemos qual é o risco envolvido. Aqui, para as crianças sul-africanas que têm menos risco, você pode entrar em contato com pessoas que você não conhece e elas vão fazer perguntas e eles respondem e eles podem vir e te matar. Bom, pode ser algo que... Eu entrevistei crianças no Reino Unido também, que as pessoas podem te sequestrar se você der suas informações. Então, nós temos algumas estratégias, nós temos esse medo nas crianças, mas nós sabemos, será que isso é apropriado? Tudo isso acontece na internet, mas isso não dá às crianças o poder. Então, poder reconhecer o risco sem fazê-los ter medo de ser que eles podem ser mortos, que eles podem ser sequestrados, é muito mais importante. É um desafio diferente. Então, vejam, vocês já tiveram contato na internet com alguém que você nunca conheceu pessoalmente? E aí nós vemos aqui de forma diferente, nos países diferentes e entre um quarto e quase metade disseram que sim. A maioria garotas e adolescentes mais velhos, mais do que os mais novos. Então, os adolescentes têm mais cuidado, os garotos tomam mais riscos, correm mais riscos, mas quando eles conhecem alguém diferente, normalmente a garota pode entender melhor se é um encontro interessante ou não, ou se é arriscado. Os riscos, nós perguntamos sobre diferentes tipos de riscos. E aqui é a pergunta global. Nos últimos anos, algo ocorreu que te deixou chateado, que te incomodou de alguma forma? E aqui nós vemos na Argentina, em azul claro, 3/4 das crianças disseram que sim. E vocês sabem, se há mais acesso ao país em que haverá acesso mais rico e mais pessoal, mas 3/4 das crianças disseram que sim, coisas já chatearam eles na internet. Daí nós temos a Sérvia com 35, a África do Sul com 20 e Filipinas 29. Então, para os garotos é mais baixo para as crianças mais jovens e mais alto para adolescentes, especialmente na Argentina. Então, aqui nós dividimos esse tipo de risco, ou seja, pornografia, encontrar estranhos, compartilhar nudes sem seu consentimento ou qualquer outra possibilidade.
E o meu último slide para esta manhã é como que as crianças obtêm suporte. Se vemos os desafios e oportunidades e habilidades que eles têm, quem dá apoio a essas crianças? E aqui nós temos uma garota da Sérvia que disse: nós tivemos uma apresentação sobre a segurança da internet na minha escola e foi interessante como eles quantas coisas eles não mencionaram, mas que são assustadoras. Então ele está lá. Ela sabe o risco, mas a escola pula essa parte, ela não quer assustar as crianças? Então, o que está acontecendo? Como que a criança vai procurar o professor nessa hora? Então, a próxima vez que isso acontecer, com quem você vai falar? Na maioria dos países, eles falaram sobre os amigos. Alguns países mencionaram os pais. Talvez outro adulto. Mas professores nem tanto. Um outro profissional, seja um médico, um padre, ou quase mais ninguém. Então, as crianças falam com os amigos. E, apesar de eles falarem com os pais, mas nem tanto, e não aos professores, eu acho que qualquer um que esteja do Ministério da Educação, as autoridades educacionais, isso deve ser um problema, porque os professores devem ser aqueles que devem entender a internet, porque também são aqueles que têm a capacidade de ensinar as crianças de maneira gradual, e não apenas, é um aviso, então você pode ter essa educação ao longo do tempo, para quando as crianças precisarem. Então, eu acho que esse é um desafio para as políticas em muitos países. E também os amigos. Então, como nós podemos cuidar disso? Quando algo vai mal e o seu amigo tem bons conselhos, esse conselho não é volte e brigue com o bully. Como podemos informar as crianças para que elas realmente possam se ajudar? Então, acho que eu concluí com as minhas descobertas e eu gostaria de voltar ao ponto que eu levantei inicialmente. Eu sei que meu tempo está acabando, mas há muitos desafios metodológicos e até para verificar os riscos e oportunidades que nós temos. Então, nós podemos ter umas pesquisas padronizadas em vez de variá-las com o contexto. E o meu exemplo favorito foi perguntar para os pais na África do Sul se os filhos usam a internet. E os pais disseram não. Eles falam, não, eles usam Facebook, mas não usam a internet. Então, as palavras que você usa para fazer a pergunta mudam a informação, porque a ideia que eles têm é diferente. Então, nós queremos entender o que acontece com as crianças mais pobres, que têm menos suporte ou mais risco, e medir o status socioeconômico de forma contextualizada e padronizada. Há desafios também em como fazer a amostragem da pesquisa. Então, o que nós recebemos do campo é muito importante. E, mais adiante, então, aqui nós temos que ver o que nós temos adiante. Temos muitas pesquisas sendo feitas em muitos países e nós sabemos que nós podemos começar a construir modelos e sistemas de análises com gráficos para ver como essas evidências podem ser usadas nas políticas. Então, estamos revisando alguns kits de ferramentas para encontrar formas para manter-nos atualizados. E eu gostaria de deixá-los com uma captura aqui do nosso website, em que nós temos todas as ferramentas qualitativas e quantitativas, guias e como adaptar essas ferramentas. Temos vídeos meus e também da Alessandra e de outros colegas, do Fábio talvez. E tudo está nesse website, no www.globalkidsonline.net. Então, também vocês podem fazer download de muito material. Muito obrigada. Bom, obrigado, Sônia. A gente tem espaço para algumas perguntas. Só para lembrar que a ideia dessa sessão foi esquentar um pouco o debate. A gente ainda vai ter uma segunda apresentação da Sônia mais detalhada e que a gente vai ter bastante tempo de ter interação com a audiência e de ter intervenções de vocês. Mas a gente tem espaço para abrir para algumas perguntas relacionadas a essa primeira
etapa, quem gostaria de ela está pondo ali. Alguém gostaria? Tá. Está funcionando? Sim. Meu nome é Jorge Luiz dos Santos e eu nasci no Uruguai. Moro no Brasil já há 62 anos. E quando eu vejo uma pesquisa como essa, usando na América Latina, Argentina, eu diria para você que, em termos de costumes e comportamentos da sociedade, das famílias, com a Argentina, fica muito difícil de fazer qualquer ideia de informação com relação aos dados da sua pesquisa. Por que não foi escolhido o Brasil? Obrigado. Nos países de pilotos, bom, a pesquisa já está acontecendo no Brasil, então convidamos colegas da Argentina, mas na América Latina, no Kids Online da América Latina, no Brasil, nós temos essa pesquisa todos os anos, então nós trabalhamos muito junto com a Argentina. E eu me pergunto quais seriam as grandes diferenças entre as descobertas do Brasil e da Argentina. E talvez no fim dessa semana nós tenhamos alguns dados sobre o Chile. Então, nós estamos construindo dados de muitos países e eu vou depois deixar a Alessandra comparar esses dados. Mas eu acho que, às vezes, nosso foco é mais nas diferenças entre os países e, às vezes, há mais similaridades com as quais nós podemos ajudar. Bom, pelo menos eu acho que a gente pode aprender. Só complementando e esclarecendo para aqueles que ainda não sabem, o Brasil foi o primeiro país seguindo exatamente a mesma metodologia, a Argentina, na América Latina, foi o segundo, e agora o Chile também vai lançar os dados esta semana. São dados comparáveis em termos de acesso. Cada país tem as suas peculiaridades em termos de acesso à internet, mobile, etc. Mas, de uma forma geral, o comportamento é bastante parecido, frequência de uso, local de acesso. Vamos ver os dados do Chile, mas, no caso do Brasil, Argentina e também Europa, temos muitas semelhanças em termos de redes, uso de redes sociais, algumas diferenças que são muito relevantes, por exemplo, o fato dos pais europeus serem mais usuários de internet do que os pais brasileiros ou os pais argentinos, por razões que nós já conhecemos. Então, tem, claro, o fato de termos a mesma metodologia nos permite comparar esses dados, ver onde que as semelhanças estão presentes e onde tem as diferenças e por que tem as diferenças. E, claro, que, neste caso, as políticas públicas devem justamente olhar para essas evidências para tentar construir ações efetivas para minimizar esses gaps que existem. Mas o Brasil já faz isso, estamos no 5º ano. Tá, eu vou abrir, tem mais duas, tem 3 perguntas aqui, pelo menos. Então, a gente vamos fazer um bloco e depois a Sônia responde de uma vez. Então, a primeira aqui é a professora Regina. Bom dia, sou Regina de Assis, professora. Uma das coisas... Primeiro, parabéns pelo seu trabalho, pela consistência do seu trabalho e pelo respeito com crianças, professores e as políticas públicas. Mas eu queria analisar um aspecto do que você disse, que é muito importante para nós aqui no Brasil, que é a questão da formação dos professores. Desses 4 países que você apresentou, você disse uma coisa muito importante, que os professores têm que entender que o trabalho de esclarecimento e acompanhamento é sempre em processo, ele não é pontual, acontece uma questão e é só aquela. Então, nesses países, o que você observou de interessante na formação prévia e em serviço dos professores? Agradeço. Acho que tem uma lá no fundo, mais uma pergunta no fundo, e depois aqui a professora Inês.
Meu nome é Gabriela Martínez, eu represento o Centro de Direitos Humanos do México e eu estava me perguntando sobre a metodologia. Se as crianças eram, de alguma forma, parte da análise, da interpretação dos resultados e das descobertas, ou não. E, por favor, a última questão aqui. Bom, parabéns pela apresentação, pelo compartilhamento conosco parabéns pela apresentação, pelo compartilhamento da pesquisa ou das pesquisas, que eu acho que a gente vai ter muito para compartilhar hoje. A minha questão é mais de ordem metodológica. O que eu gostaria de saber é que eu sei da sua vasta experiência nessas discussões, coordenando equipes grandes de pesquisadores em vários países, e, nesse processo, eu não sei se entendi bem, o foco serão as metodologias de análise quantitativa, né, no sentido de estabelecer grandes parâmetros comparativos. Queria que você pudesse abordar um pouquinho como é que você vê a possibilidade de fazer comparações pautadas em parâmetros qualitativos e os desafios disso. Obrigada. Obrigada. São todas perguntas muito boas. Bom, para a sua pergunta sobre os professores e a educação dos professores, há uma grande generalização e não há país nenhum que tenha tratado sobre isso. As tecnologias já fazem parte das escolas de diferentes maneiras há alguns anos, às vezes como uma política para colocar essas tecnologias e às vezes porque as crianças trazem a tecnologia. De qualquer forma, o potencial é considerável, mas em qualquer país com os quais eu falei com os professores, me parece que há uma preocupação com relação aos riscos que essas tecnologias trazem e que não são resolvidos esses riscos. Os professores tentam proibir o uso ou restringir o uso, e isso não resolve o problema. Isso é porque, normalmente, os professores não são treinados e eles sentem que eles estão para trás e que as crianças sabem mais. E, é claro, isso tem a ver com recursos também. Talvez essa seja uma lição que muitos já tenham cometido erros, porque a tecnologia seria o suficiente, ou seja, ter um computador é o suficiente, e nós sabemos hoje que o que realmente importa é o currículo, o conteúdo, o treinamento do professor e a sensação de progresso ao longo do tempo. Hoje nós sabemos disso. E espero que a gente não faça mais os mesmos erros. Espero que as autoridades de educação saibam que há investimentos que são importantes e que os benefícios são enormes. Com relação às crianças, nas pesquisas, eu acho que nós já fizemos algumas coisas boas e outras ainda não fizemos. Então, a pesquisa foi feita rapidamente e começamos, em cada caso, com grupos de foco com crianças e adolescentes e começamos a desenvolver os instrumentos com eles. Esses focus grupos, a gente ia tratar das perguntas e preocupações das crianças e adolescentes e pensamos no desenvolvimento dessa pesquisa para ver se para eles aquilo fazia sentido, o que eles queriam falar para nós e tudo isso. Então, agora que nós temos os resultados, nós estamos pensando em como ir adiante, ou seja, começamos a desenvolver alguns resultados, alguma apresentação de resultados que seja legal para as crianças. E pensando no processo de políticas, no momento, eu não consigo dirigir tudo isso, eu tento coordenar e pensar em tudo que todos estão fazendo, mas agora estou numa fase, e eu vou fazer isso no Brasil esta tarde, eu vou descobrir como cada equipe nacional usa seus resultados para as crianças e também com as crianças, e eu ainda não sei a resposta. Você me perguntou
Yeah. So we are. The methodology. A metodologia foi desenvolvida de forma colaborativa com as diferentes equipes. Eu acho que talvez nós tenhamos mais ênfase no desenvolvimento da pesquisa, porque nos disseram que quem formula as políticas gostam de números, então nós tentamos ter comparações diretas, alguma porcentagem nesse país e nesse outro. Nós temos bastante material qualitativo também. Isso é fascinante, mas um desafio para a análise, porque as crianças falam línguas diferentes. Nós temos o número de idiomas. Então, nós estamos tentando construir equipes menores para trabalhar com os dados. Uma estratégia, claro, que está aberta para todas as equipes, que ele deixe aqueles dados disponíveis para outros pesquisadores naquele país que também possam trabalhar com eles e ver esses dados quantitativos, ver como as crianças falam sobre a internet e encontrar essas possibilidades. Nós organizamos reuniões periódicas, nós tivemos uma nesse verão e talvez uma no futuro aqui, talvez, para tentar compartilhar as descobertas e discutir onde nós podemos fazer uma comparação mais próxima. Então, é um processo muito mais aberto de análise. O que nós fizemos, que eu não mostrei, é construir um tipo de modelo que permite que a gente coloque algumas hipóteses e algumas perguntas de forma mais detalhada para entender por que as habilidades, a educação mediam a experiência e as oportunidades em como as crianças falam sobre a questão de privacidade e onde se isso entra na questão. Então, há muitas questões neste modelo. Obrigado, thank you, Sônia. Então, a gente encerra essa parte da sessão. Repito que depois a Sônia volta às 14h para uma conferência com tempo maior e a gente vai ter bastante tempo para estender esse debate. E agora eu chamo o Rodrigo Negin, da Cefenet, para moderar já, e a gente já começa na sequência o nosso primeiro painel aqui do debate. Obrigado, gente.